E aí vem a Leila agora. E aí, pra premiar, acaba o ano, nós com as calças na mão, sem título nenhum, e o Palmeiras não tem dinheiro pra contratar pro ano que vem. Não fique nessa ilusão de fake news. Lamentavelmente é esse o nosso cenário. Galera, com 10 milhões de euros hoje no mercado, tu não contrata jogador de extrema qualidade. Acabou. Caminhar, pra não ficar pra trás. O Flamengo vai nadar de braçado um tempo ainda por conta exatamente desse tipo de planejamento, né? Sempre colocar alguém muito à altura daquilo que perdeu. Nosso zagueiro, Michael, é um outro jogador que cabe bem, joga ali pelo lado esquerdo, e o Flamengo tá abrindo mão. Esse cara seria titular no Palmeiras, ia terceiro reserva no Flamengo. Olha a disparidade de elenco. Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. Então, se você é novo, já vai deixando o seu hype, clica aí no botão hypar nosso vídeo, estará aí do ladinho de inscreva-se, assim você irá nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Agora, sem mais enrolação, vamos direto aqui para o vídeo. Ótimo isso, ótimo. O que o Eduardo falou? O Eduardo falou o seguinte, que como já fez muitas contratações no ano passado, a tendência é que este ano agora, essa temporada agora, o Palmeiras aperte o cinto. Então, esqueçam contratações boom, impactantes. Ah, Neto, mas e aquele papo de que quer jogadores mais cascudos e tal? Eu também fiquei me perguntando isso, mas provavelmente é uma notícia que ou jogaram para despistar para a imprensa, ou a imprensa criou a própria notícia. Lamentavelmente a gente replica o que a imprensa aqui produz. Né? A gente traz as nossas opiniões baseadas no contexto do cenário esportivo. Então, eu também fiquei me perguntando isso. Aí as contratações. Jogadores... Galera, com 10 milhões de euros hoje no mercado, tu não contrata jogador de extrema qualidade. Acabou. Acabou. Não é igual a 5, 6 anos atrás que você contratava Arrascaeta com 60 milhões de reais. Isso já passou, isso já faz muito tempo. Um jogador hoje do nível de Arrascaeta, ele não custa menos que 150, 170 milhões de reais. É o que estão pedindo ali pelo Gerson, por exemplo. Acabou, mano. Acabou. Aí, o Eduardo Quevedo, ele falou que a gestão agora pensa de uma forma ali financeira. E que não vai fazer investimentos. O teto orçamentário do Palmeiras para reforços agora é de 10 milhões de euros. Que é ali aproximadamente um pouco mais que 60 milhões de reais. Lamentavelmente é esse o nosso cenário. Agora, eu devo ser honesto aqui e dizer que esse cenário ele se bifurca em duas vias. A primeira via, pô, legal, o clube está tendo consciência financeira. Isso é importante. Por exemplo, o BAP chegou no Flamengo e a primeira coisa que ele fez foi negociar o Alcaraz, lembra? De volta. Meio que tipo assim, não, devolve, filho. Dá um jeito de negociar esse cara de novo e recuperar a grana que foi investida por ele. Ele fez isso. Por quê? Porque ele entendia também que era necessário você ter... Vão apertar os cintos para garantir um futuro melhor. Vamos... O BAP fez isso no Flamengo na chegada, cortou um punhado de coisa. Então, por esse lado, eu acho que o viés de pensar dessa forma, ele não é negativo. Ele não é. Agora, o problema foi ter jogado dinheiro fora. Há 2 temporadas atrás. Eu não tô falando nem da última janela de contratação dos 700 milhões, tá? Eu tô falando de contratações como Jailson. Contratações pagando salário milionário para Jorge. Contratação do tipo Bruno Tabata, que foi mais de 35 milhões. É disso que eu tô falando. Esse é o problema. O que estragou não é a contratação do Andrés Pereira. Não foi a contratação do Vitor Roque. Foi a contratação de uns punhado de pé de rato que apareceu aqui e não fez nada. Fruto do quê? Fruto... O que a gente falava, galera, 2 anos atrás,
Quando ainda a coisa não estava feia. Quando ainda era o tempo ali das vacas gordas. O que eu falava para vocês? Erro de planejamento. A gestão do Palmeiras está errando no planejamento. Tá deixando de vender jogador na alta, mantendo, sabe, jogadores que tá passando do time, contratando jogadores que não tem muita perspectiva, que não tem nome, não tem peso. Pessoal, antes você fazer uma contratação de 120 milhões, mas que resolva os seus problemas, do que você trazer 3 pé de rato por 40 milhões cada um, que não vira bosta nenhuma. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Tá bom? Vamos lá, meus amigos. O seguinte, ele estava falando sobre como o Flamengo tem um impacto, uma repercussão muito maior. Ele queima mais fácil o jogador, vamos dizer assim. Se o jogador for lá e cometer um deslize, aquilo dali já vira em escala assim, potencializa. E aí o cara ele é massacrado. E o Palmeiras não tem essa repercussão toda. É um time que tem a sua repercussão. Só que eles têm mais tranquilidade para trabalhar até mesmo os erros dos jogadores de base. Ele falou assim, na verdade ele até elogiou o Palmeiras, que tem que ir pelo caminho que o Palmeiras faz. Essa foi a interpretação que o Paparazzo colocou sobre essa situação. Ele falou comigo isso. Neto, pra você, cara, pra mim aqui, no frigir dos ovos, é isso mesmo que ele quis dizer. Na minha opinião, tá? Que o Palmeiras não tem a grandeza do Flamengo e ponto final. É que o Paparazzo, ele tá olhando de uma perspectiva mais assim, sabe? Ah, a temporada tá no final, não tem mais aquele teor ácido competitivo, é uma entrevista ali informal do diretor de futebol. Ele também falou que o Palmeiras sabe fazer a transição melhor que o Flamengo, tá na frente do Flamengo com isso. Então o Paparazzo levou dessa maneira mais esportiva. Talvez pro torcedor do Flamengo é mais fácil levar da maneira mais esportiva. Pro torcedor do Palmeiras, não tem palmeirense levando da maneira esportiva isso não. Não tem, meus amigos. Tá bom? Mas aí, coloca a opinião de vocês e a compreensão de vocês. Eu tô trazendo aqui os dois lados. Tô tentando ser o mais honesto e transparente possível com vocês e trazendo aí duas interpretações. 2025 para esquecer. Enquanto do lado do Flamengo, títulos e mais títulos. Campeonato Carioca. E ganhou tudo, gente. Libertadores, Brasileiro, absurdo. E só faltava vencer o PSG. E foi, por um tris. Eu tava aqui, gente. Eu tava com as fraldas cheias. Porque se o Flamengo vence o PSG, eu ia ter que mudar de país. Essa que é a realidade. Então tá aí um absurdo. E a gente termina o ano com duas aberrações. A torcida foi uma aberração. Fazer corredor verde, fazer mosaico para os jogadores que não sentem nada. A gente faz mosaico e eles estão debaixo da cama. Ai, tem mosaico. Eu tô com medo do mosaico. Eu tô com medo do corredor verde. Eles têm medo de tudo. Jogadores bundão, essa que é a realidade, que não se apresentaram em campo. E aí vem a Leila agora. E aí, para premiar, acaba o ano, nós com as calças na mão, sem título nenhum. E o Palmeiras não tem dinheiro para contratar para o ano que vem. Não fique nessa ilusão de fake news. Se o Palmeiras não vender jogador, não tem dinheiro para contratar substituto para 2026. Não tem. O elenco é esse. É o Sonso, é o Facundo, é o Flaco Lopes, que é horroroso, é o Aníbal Emiliano, que o Palmeiras não teve um volante que prestasse, e esse monte de bicho preguiça no meio de campo. Maurício, Andrés Pereira, Felipe Anderson, Veiga, não tem um camisa 10, que chame a responsabilidade, como tem o Flamengo com a Arrascaeta, como tem o Corinthians com Garro. Até quando nós vamos ficar passando pano para essa diretoria incompetente? Passa o paninho aí mais. Passa um pouco mais de pano aí, rapaziada. Que é o que você, torcedor do Palmeiras, fez durante o ano todo. O ano da fralda cheia. Onde a gente termina? Com o Abel.
renovando o contrato até 2027. É isso, gente, é isso mesmo. Não ganhou nada, um futebol nojento, não tem jogadores que ele contratou, que não rende nada, que a Leila tá rifando, que a Leila que assinou o contrato, que o Abel que escolheu, nós estamos rifando os jogadores trazidos por esses encostos. E enquanto o Palmeiras tinha jogadores do Matos, do Magalhote, o Palmeiras ainda conquistou títulos. Depois que saiu, o Palmeiras descongelou, o Palmeiras deteriorou, o Palmeiras desovou, o Palmeiras acabou. Essa que é a realidade e não tem perspectiva de melhora para o ano que vem. Essa é só a minha opinião e eu quero saber a sua. Enquanto isso, Leila Pereira só pensa no quê? No terceiro mandato, onde nem dos conselheiros ela precisa. Porque se os sócios, 2/3 dos associados, votar na mudança de estatuto, ela poderá sim mudar e ficar por mais tempo no Palmeiras. E aí seria o nosso fim. Inacreditável, rapaziada. E aí seria o nosso fim. Inacreditável, rapaziada. É o fim do Palmeiras e eu tô muito irritado porque o Flamengo pode, pro ano que vem, contratar R$1 bilhão em jogadores. É isso mesmo. Enquanto o Flamengo pode contratar R$1 bilhão, pode gastar R$1 bilhão em contratações e que nem precisa, o Palmeiras vai com as calças na mão e com essa diretoria horrorosa que não sabe escolher jogador e fazendo a mesma coisa. E como lema que eles mesmo colocado, como você vai obter resultados diferentes fazendo a mesma coisa? E a mesma coisa, para mim, é ter o Abel. Michael, né? Eu ia falar Michael é o nosso zagueiro. Michael é um outro jogador que cabe bem, joga ali pelo lado esquerdo. E o Flamengo está abrindo mão. Esse cara seria titular no Palmeiras. Ia terceiro reserva no Flamengo. Olha a disparidade de elenco. Vai botar quem? Sousa? O Sousa não seria quinto reserva no Flamengo. Aliás, o Flamengo nem contrataria Sousa, né? Nem contrataria. Mas se fosse para lá, ia ser quinto reserva. O Flamengo liberando Michael. E o Palmeiras apostando em Sousa. Não dá. Tem que ser mais contundente. Deu certo, não deu, tchau, traz outro. E não dá para errar tanto também, né? Então não dá para errar. Tem que... Sousa não dá, Facundo não dá, Felipe Anderson não dá. O Flaco, que teve um momento bom, deixa ele ir agora valorizado para trazer um jogador que caia bem nesse elenco, que precisa de sangue novo, precisa de jogador com vontade de ser campeão. Eu não vejo isso nesse grupo que foi montado. Os caras, já falei aqui, ó, tanto faz se ganhar ou se perdeu. Eu fiz muito campeonato paulista, estava do lado do campo ali, vi os caras saindo depois de jogos ruins, depois de derrota, os caras não estão nem aí. Então, né, é uma decepção tão grande para quem viveu esse ambiente e queria ganhar, queria brigar, ver os caras assim, ó, não tá nem aí. Então o Palmeiras tem que buscar jogadores que querem vencer, que são vencedores. Não dá para ficar com... O Palmeiras tá no mundo, o ano foi nota 9. O ano foi nota 9 do Palmeiras. Não ganhou catso nenhum, apanhou de todos os rivais, virou chacota nacional. Metade dos 700 milhões jogado fora, porque só contratou o Bagre. Porque é a real, que os caras ficam, gastou 700 milhões, não sei o que, não. Vocês têm que pegar os 700 milhões, dividir no Andréas, dividir no Vitor Roque, no Paulinho, que até agora não se sabe se jogou fora ou não, que ainda não jogou. Mas eu acho boa contratação. Mas é uma ótima contratação. Agora o resto, o que sobrou é desesperador. É o rascunho do inferno. Maurício. Nossa senhora, gente, além da notícia que o Torto tá acabando com a minha véspera de Natal praticamente aqui. Desculpa. É que eu parabéns, Tortorelli. Eu juro que quando eu vi a influência revoltada, eu achei que ela tinha caído numa fake news. Não, e ela tem razão, a menina. Se ela está revoltada, tô junto contigo. Não sei quem é você, mas estendo a minha mão à senhora. Eu vou procurar aqui. Pelo amor de Deus, cara. Não, cara, é uma piada. Logicamente, loira, é você dar o aval para uma piada, obviamente. É você pegar o ano e permitir que isso seja filmado, mas assim, também é você assinar o seu atestado de incompetência. Mas ó, é o que eu tenho... Vai falar o quê? Você vai assistir essa própria... É mesmo que eu pegar um ano e ver todas as merdas que eu fiz no meu ano, que eu espero que só sejam relatadas quando eu estiver indo pro céu. Ô, louco! Calma. Não espero que seja num documentário. Facinca, Vicky, fale tudo. o Tortorelli, ó, todo clube. Todo mundo a já época, colocava ele como dono da posição. Naquele momento. Naquele momento. Aí, o Palmeiras, ele perdeu. Olha a competitividade que o Palmeiras tinha ali. Hoje, o Palmeiras não tem essa competitividade no lado direito do Palmeiras. Então, isso é você, como a diretoria, enxergar e falar, pô, peraí. Nossa, porque eu tenho comigo, gente, que todo time, bom elenco, tem que ter um cara de ponta. Hoje em dia, antes eu achava que tinha que ser um segundo mais ou menos, mas agora, pra fazer frente com o Flamengo, você tem que ter 2 jogadores do mesmo nível, na mesma posição.
E o terceiro é alguém promissor de base. Tirando o Flamengo, acho que nenhum elenco no Brasil tem isso hoje. Mas precisa começar a minar pra não ficar pra trás. O Flamengo vai nadar de braçada um tempo ainda por conta exatamente desse tipo de planejamento, né? Sempre colocar alguém muito à altura daquilo que perdeu. Né? E o Palmeiras vai ter que correr atrás agora. Tentou, buscou, cara, assim, independente de qualquer zoeira, foram 700 milhões gastos em contratações, cara. Quase 1 bi de reais. Mas aí uns 400 dá pra tirar, É o que eu falo, desses 700 tem que dividir. É um absurdo de grana gasta, porque cara. Os despreparados vêm, gastou 700 milhões pra nada. Calma, pera lá, calma lá. Você tem 700 milhões, tem que dividir esse valor. Exato. Que é aquela conta que eu trouxe. Pega a escalação de Palmeiras e Grêmio. If you understand 10 milhões de euros não dá pra contratar ninguém para 26. Em cima do padrão das receitas das outras linhas de negócio. E aqui tem uma observação que é importante a gente fazer. Para vocês terem uma ideia, por que existe uma diferença entre Palmeiras e Flamengo, considerando o Palmeiras, o Flamengo pode ser que no futuro o Corinthians ele volte para esse grupo, quando ele conseguir se equilibrar, o São Paulo da mesma forma. Uma das fontes de receita importantes é os patrocínios principais da camisa. Então, quando você observa o Sporting Bet, que é o principal contrato de patrocínio, que é o patrocínio master no centro da camisa, quando nós fizemos esse acordo, o padrão que o mercado reconhecia na época era um padrão equivalente ao nosso contrato. O Flamengo lá tinha um contrato com a Superbet de 120 milhões, o Corinthians com a patrocinadora dele, o Palmeiras saía da Crefisa e entrou na Sporting Bet com um patrocínio equivalente a 100 milhões de reais. O que acontece? Naquele momento, o Flamengo estabelece um novo padrão, porque houve um rompimento do contrato com a Superbet por conta de problemas identificados entre eles lá, e ele vai para o mercado e consegue um novo patrocínio que é a Betano, e ele dá um salto de qualidade imenso. Mais ou menos muito parecido com o que a Crefisa fez com o Palmeiras em 2015. Quando ela chega ao Palmeiras em 2015, ela estabelece um novo padrão de remuneração para a marca das propriedades de camisa dos clubes do Brasil. E por 4 ou 5 anos nós ficamos liderando essa receita. A Betano fez isso com o Flamengo. Isso vai exigir, já está exigindo, que Palmeiras, Sporting Bet e os outros clubes também estejam revendo perspectivas de equilíbrio econômico entre as partes desse contrato, que é um contrato de 3 anos. Então, essa é uma pauta que está em andando. Eu não estou fazendo... não existe compromisso de absolutamente nada, mas essa é uma pauta que o clube tem na mão, é um desafio que ele vai identificar alternativas para corrigir. Nós temos uma outra limitação que é o nosso estádio. Nosso estádio hoje, em comparação ao Flamengo, tem 30 mil posições a menos para oferta de receita, para geração de receita nos dias de jogos. Isso dá só para você ter uma ideia, entre o match day do Flamengo e o sócio torcedor do Flamengo, em comparação com o nosso, isso dá uma vantagem a eles de mais de 100 milhões de reais. Porque a taxa de ocupação do Flamengo e do Palmeiras são até parecidas, mas com um ticket alto eles conseguem, com mais cadeiras à venda, eles conseguem obter receitas maiores. Então você vai para licenciamento de produtos oficiais, que da mesma forma, você tem mais torcedores, você vende mais camisas. Há números que indicam que o Palmeiras possa vender 600 mil camisas ano, o Flamengo mais de 1,5 milhão, 1,6 milhão, dependendo do ano esportivo. Então você tem vários elementos na formação das receitas que desequilibram um pouco esse jogo, e o Palmeiras tem que buscar alternativas e o tempo inteiro em corrigir. Quando ele faz um orçamento, ele considera que, para efeito de premiação, ele alcance, para ter segurança nos seus compromissos, ele alcance lá quartas de final da Copa do Brasil, quartas de final da Libertadores, semifinal, G4 do Campeonato Brasileiro, semifinal do Campeonato Paulista, e ele projeta as receitas em função disso. Não significa que isso é meta esportiva, lógico que não. A meta esportiva da Comissão Técnica dos Jogadores é ganhar os 4 campeonatos, é ganhar os 4 títulos. E à medida que ele avança em cima desse compromisso conservador, ele acrescenta no resultado um número maior e pode reequilibrar os outros elementos. É dessa forma que esse número pesa. Agora, o ano passado, que nós vamos fechar com mais de 1,6 bilhão de faturamento, nós vamos registrar um volume de vendas de mais de 500 milhões de reais. Em relações mais sólidas, mais próximas, e crescer a base. Quer dizer, eu imagino que se o Palmeiras mantiver os mesmos... É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte trazendo para vocês informação do Mengão, reação dos rivais pelo Brasil, mídia palmeirense
em choque, acabou a grana no Palmeiras, rapaz, acabou a grana. O próximo ano, o orçamento do Palmeiras só tem 10 milhões de reais, 10 milhões de dólares, de euros, 60 milhões de reais, praticamente nada. Hoje você não consegue contratar nenhum jogador. Um exemplo disso é o próprio Gerson, está sendo pedido 25 milhões de reais. Não dá para contratar praticamente ninguém. O Juninho, que do Flamengo, foi contratado por 7 milhões, 8 milhões de euros. Você vai contratar quem com 10 milhões de euros? Quase nada, né? E é o desespero da porcada aí.